Era uma noite escura e sombria quando, movido por uma curiosidade inquietante, decidi reunir meus amigos para explorar o cemitério abandonado da cidade. Aquele lugar sempre me fascinou e, naquela noite, minha determinação estava incólume, ignorando os arrepios que percorriam minha espinha. Vamos lá, pessoal. Vamos descobrir os segredos ocultos desse lugar esquecido. Anunciei com um falso sorriso confiante. Meus amigos hesitaram, mas acabaram cedendo à minha insistência. Com passos cautelosos, adentramos o cemitério, e a atmosfera mórbida nos envolveu. As lápides decrépitas pareciam se contorcer com a presença da vida em meio a tanta morte. Árvores retorcidas projetavam sombras dançantes, como espectros que se divertiam com nossa vulnerabilidade. À medida que avançávamos, as vozes sussurrantes ecoavam em nossos ouvidos, clamando por socorro, por uma libertação que não poderia ser ignorada. Sentia meu coração apertar-se e, ao olhar para meus amigos, pude ver o mesmo medo refletido em seus olhos. Vocês estão ouvindo isso? Pedro perguntou, o pavor em sua voz era inegável. Determinado a descobrir a origem das vozes, ignorei meus próprios temores e levei-os adiante. Mas quanto mais nos aproximávamos do centro do mistério, mais desesperadoras e lancinantes as vozes se tornavam. Não está certo, Roberto. Deveríamos ir embora. Disse Carolina, seus lábios trêmulos. Mas não podíamos recuar. A curiosidade nos empurrava para frente, como mariposas em direção à chama, cientes do perigo iminente. Finalmente, chegamos ao túmulo abandonado e descobrimos uma lápide danificada. Em volta dela, sombras fantasmagóricas vagavam, presas em um tormento eterno. Não fomos lembrados. Nem amados. Nos ajude a descansar. Suplicavam os espectros, suas vozes ecoando no meu íntimo. O horror nos tomou completamente, e meu coração se encheu de angústia ao presenciar o sofrimento daquelas almas atormentadas. Cada lamentação, cada súplica, cortava como uma lâmina afiada em minha alma. As vozes agora eram agônicas, ecoando por todos os cantos do cemitério. Os soluços fantasmagóricos se entrelaçavam com nossos próprios batimentos cardíacos acelerados, criando uma sinfonia de angústia que parecia impossível de escapar. O peso do desconhecido caía sobre nós, e a sensação de impotência nos dominava. Eu queria ajudá-los, libertá-los daquela prisão eterna, mas me sentia impotente diante do inexplicável. Não podemos simplesmente ignorá-los, disse com voz trêmula para meus amigos, que também se encontravam com olhares aflitos. Mesmo com o medo entrelaçado em cada fibra de nosso ser, decidimos que, de alguma forma, tínhamos que lhes oferecer alguma forma de paz. Ainda que fisicamente impotentes, honraríamos sua memória e lutaríamos para que suas histórias não fossem apagadas pelo tempo. Enquanto minhas palavras ecoavam entre os túmulos, uma energia sombria percorreu o ar, e os fantasmas começaram a se dissipar, encontrando, finalmente, a paz que tanto ansiavam. Meus amigos e eu saímos do cemitério com o coração pesado e apreensivo. Aqueles espíritos atormentados haviam encontrado a redenção, mas nós carregaríamos aquela noite terrível conosco pelo resto de nossas vidas. A fragilidade da existência humana foi revelada diante de nossos olhos, e o trauma daquela experiência nos perseguiu incessantemente. Cada sombra projetada nas paredes de nossos quartos à noite fazia nossos corações acelerarem, pois podia ser uma das almas clamando por socorro. Passaram-se dias e noites, e uma sensação de inquietude nunca nos abandonava. Pesadelos assombrosos perturbavam nosso sono, e a linha entre realidade e imaginação começou a se desfazer. Quando menos esperávamos, uma presença sombria parecia nos seguir, como uma sombra que não podíamos escapar. O ar ao nosso redor ficava frio, e sussurros ininteligíveis sibilavam em nossos ouvidos, nos deixando aterrorizados e paralisados. Será que não estamos sozinhos? Carolina sussurrou com a voz trêmula enquanto estávamos reunidos em minha casa, tentando buscar conforto uns nos outros. As luzes começaram a piscar, e um arrepio percorreu nossas espinhas. De repente, uma figura indistinta se materializou diante de nós, pairando no ar com olhos sem vida que pareciam perfurar nossa alma. Por que nos libertaram? A voz gelada e angustiada ecoou, penetrando cada fibra de nosso ser. A angústia das almas tomou forma diante de nós, e nosso desespero era palpável. A sensação de estar acorrentado por forças desconhecidas era esmagadora. Tentamos fugir, mas a presença sombria parecia estar em todos os lugares, bloqueando nossa saída. Pedro gritou, agarrando a própria cabeça enquanto olhava para a figura espectral. Isso não pode ser real. Não pode ser real. Mas era real. O horror era real.
e as vozes lancinantes nos lembravam que nunca escaparíamos do tormento que desencadeamos. Em um instante, tudo desapareceu, e nos encontramos de volta ao cemitério abandonado. O vento uivava em nossos ouvidos, e a escuridão era tão densa que quase podíamos tocá-la. Vocês não podem fugir, as vozes ecoaram ao nosso redor, criando uma cacofonia de agonia. Luísa caiu de joelhos, as lágrimas correndo por seu rosto. Por favor. Parem com isso. Nós não sabíamos. Não queríamos. Mas não havia escapatória. Estávamos condenados a vagar pelas sombras para sempre, atormentados pelas almas que libertamos. Aos poucos, nos tornamos parte da escuridão, nossas vozes se misturando àquelas que nos assombravam. A agonia era insuportável, e cada momento parecia uma eternidade de sofrimento. Nunca saberíamos o que aconteceu com nossos corpos físicos, pois nossas consciências foram aprisionadas em um mundo de terror e desespero. E assim, nos tornamos parte do cemitério abandonado, condenados a assombrar os vivos que ousassem entrar, perpetuando o ciclo de horror e terror. Se você estiver lendo esta história, tenha cuidado ao explorar lugares esquecidos e abandonados, pois nunca se sabe que tipo de terror inimaginável pode ser liberado. E você pode acabar se tornando mais uma alma angustiada presa em um eterno pesadelo, assim como eu.